Oi gente, aqui é o Ítalo e esse é o canal Infodicas Legais, o canal de informática mais legal da internet. É isso aí! Então se você é novo aqui, já se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha e ativa o sininho! É isso aí. Gente, nós já estamos na terceira aula de DaVinci Resolve. Se você perdeu as primeiras aulas, não tem problema. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o endereço com a playlist completa do nosso curso. A aula de hoje está super legal, então vamos lá aprender. Roda a vinheta! Bom, gente, então hoje vamos continuar aprendendo mais da aba Edit. Então, bora lá. Vamos abrir o DaVinci Resolve. Vamos abrir o mesmo projeto que criamos na primeira aula, mini curso DaVinci Resolve. Nessa aula a gente vai aprender a trabalhar com mais faixas, ou tracks na mesma timeline. Então vamos lá para a aba Edit e vamos acessar o nosso Media Pool. Aí então vá para Bin Timelines e aqui vamos criar uma nova timeline. Botão direito, Timelines, Create New Timeline. E vamos dar o nome de várias faixas e clicar em Create. Primeiro a gente vai lá na Bin Vídeos, então a gente vai escolher o vídeo da leitura, dá 2 cliques nela. Primeiro a gente vai arrastar o vídeo inteiro para a timeline. Se o seu vídeo tiver com marcações de entrada e saída, a gente vai tirar essas marcações. Para isso a gente vai lá em Mark, Clear In and Out. O atalho para isso é Alt X. Pronto, agora o nosso clipe está completo, é só arrastar aqui para a timeline. Aí a gente tem já uma faixa de vídeo e uma de áudio e a gente vai renomear cada uma delas. Vídeo 1 a gente vai mudar para principal. E o áudio 1 vamos mudar para áudio da câmera. Agora a gente vai inserir novas faixas. Tem mais de uma forma de fazer isso. Primeiro vamos criar uma faixa de áudio e vídeo ao mesmo tempo. Para isso vem aqui na esquerda, na parte que a gente tem as informações das faixas. Aí você vai clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Add Tracks. Aí vai aparecer essa janelinha. Na parte de Video Tracks você pode escolher quantas faixas de vídeo você vai querer inserir. Por exemplo, eu vou colocar aqui 2. Em Insert Position, você vai escolher se vai querer que as faixas estejam acima da principal, que é o Above, ou abaixo, que é Below First Track. A gente vai deixar Above mesmo. Em Audio Tracks, você também tem a opção aqui de quantas faixas a gente vai inserir. Por exemplo, vou colocar 3. Em Insert Position, você também pode escolher a posição em que as faixas vão aparecer. No áudio, a opção padrão é Below, que é abaixo, mas você pode escolher Above também, que seria acima da faixa. A gente vai deixar Below mesmo. No áudio ainda temos o tipo dos nossos áudios em Audio Track Type. Você pode escolher entre estéreo, mono, 5.1, 5.1 filme e outras, e o Adapt, que se adequa ao tipo dos áudios que você colocar nessa faixa. A gente vai deixar estéreo mesmo, que é o mais comum. Então vai clicar em Add Tracks. As novas faixas já estão inseridas aqui, igual a gente escolheu. 2 faixas a mais de vídeo e 3 faixas a mais de áudio. Você pode expandir o espaço delas para ver mais informações, como por exemplo, o nome e a quantidade de clipes. Eu particularmente não faço dessa maneira, eu insiro as faixas conforme eu vou sentindo necessidade. Uma dica, tente usar o mínimo possível de tracks para que seja mais fácil de se localizar na sua timeline. Então vou dar Ctrl Z para desfazer essa operação. Outra maneira é inserir uma track por vez. Para isso, a gente vai no espaço, por exemplo, onde tem as tracks de vídeo e dá um botão direito. Aí a gente vai em Add Track. Pronto, uma faixa de vídeo já está inserida. Da mesma maneira você pode fazer com áudio. Para isso é só vir no espaço que tem as faixas de áudio, dar um botão direito, Add Track. Mas como é uma faixa de áudio, aqui você também tem que escolher o tipo do áudio. No caso eu vou colocar estéreo. Como a gente pode ver, o nosso vídeo já tem o áudio embutido. Esse áudio é o áudio captado diretamente com a câmera. Como o ambiente não estava tão barulhento, o áudio até que tá bom. Mas eu também gravei um áudio com meu microfone boia. Eu falo um pouco dele no outro vídeo, vou até deixar um card aqui em cima caso você queira saber mais sobre ele. Esse áudio está lá na Bin Áudio. Eu até renomeei ele para Leitura Salmo 23. E agora a gente vai arrastar ele lá para a nova faixa de áudio. Vamos aproveitar também e já mudar o nome da faixa. Áudio, microfone. Se você reproduzir agora, vai perceber que as duas faixas tocam juntas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nas informações você vai ter os botões S e o M. O S quer dizer solo, quer dizer que só aquela faixa vai estar tocando. Deitar-me faz em verdes pastos. E a M quer dizer que aquela faixa vai estar muda. Faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Então se você quiser usar o áudio apenas de determinadas faixas, você deixa habilitado o S daquelas faixas.
Da mesma maneira, se você quiser silenciar alguma faixa, você deixa o M habilitado. A intenção é a gente usar o áudio do microfone e não da própria câmera. Mas vocês já perceberam que ele está fora de sincronia. Pelas veredas da justiça. Então vou ensinar um jeito simples para sincronizar ele de maneira manual. Vocês viram que no começo eu bato uma palma. É para ter uma referência do áudio para poder sincronizar. Para isso eu vou dar um zoom e me guiar pela faixa de ondas. Você vai perceber que onde eu bato palma tem um pico aqui no gráfico. A mesma coisa acontece aqui no áudio do microfone. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou alinhar esses dois picos. Pode acontecer de ter uma diferença mínima entre um e o outro. Aí vamos reproduzir para ver se está sincronizado. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Pronto, a gente já viu que o áudio do microfone já está sincronizado com o áudio da minha câmera. Então agora eu posso cortar as partes que eu não vou usar. Eu posso colocar aqui no ponto que eu sei que eu não vou usar e usar o atalho para cortar, que é o Ctrl B. E vou apagar essa parte. A mesma coisa eu vou fazer nesse finalzinho aqui. Apago também. Agora então vamos deixar só o áudio da câmera mudo. Mas tem uma coisa que a gente vai precisar arrumar nesse caso. O áudio do meu microfone é um áudio mono. O que quer dizer isso? Ele tem apenas um canal. E a nossa faixa é estéreo, ou seja, ela tem dois canais. Um do lado direito e outro do lado esquerdo. Eu fiz isso de propósito para ensinar algo para vocês que pode acontecer. Se vocês escutarem no fone de ouvido, vocês vão perceber que a minha voz vai estar saindo só de um lado. Mas dá para perceber isso também pelo gráfico aqui do ladinho. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Dá para ver que só a parte esquerda que se move. Então o que a gente pode fazer? Um jeito seria a gente ter adicionado uma faixa mono para o áudio. Ou então a gente pode duplicar o áudio mono para os dois canais. Para isso você vai selecionar o clipe do áudio, dá um botão direito, aí a gente vai escolher essa opção, Clip Attributes. A gente vai lá na guia áudio, daí então a gente muda o formato de mono para estéreo. Vai aparecer aqui nessa guia Source Channel uma faixa a mais. Antes a gente tinha só o left, que é a esquerda, agora a gente tem o right. O right está mudo, então a gente vai clicar e escolher essa opção, Embed Channel 1, e clicar em OK. Agora vamos ver o que aconteceu. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Pronto, agora a voz vai sair nos dois canais, mesmo sendo um arquivo mono e uma faixa estéreo. Mesmo com os clipes sincronizados, eles ainda são clipes individuais, então eles se movem independentes. Isso pode gerar uns transtornos no meio da edição, então o que a gente pode fazer? A gente pode selecionar esses dois clipes, clico em um, seguro o Ctrl e clico no outro, selecionei os dois. Então eu vou dar um botão direito e escolher a opção Link Clips, que é o Ctrl Alt L. Pronto, agora os dois estão linkados ou conectados. Como a gente vai usar só o áudio do microfone, a gente poderia muito bem vir aqui no áudio da câmera e excluir ele, dando o botão direito, Delete Track. Se você tiver certeza que não vai mais utilizar uma faixa, você pode fazer isso tranquilamente. Mas para fins didáticos eu vou deixar as duas aqui. Só que o áudio da câmera vai ficar no mudo. Agora a gente vai adicionar mais uma faixa de áudio aqui. Botão direito, Add Track, Estéreo. E a gente vai dar um nome de música. Vou aqui no Media Pool, na Bin Músicas, escolher essa música aqui, ó, Lullaby JVNA. Vou dar 2 cliques nela, ela veio aqui para o nosso source. Aí eu vou inserir um ponto de entrada bem no início da música. Tecla I. Como a gente não vai usar a música inteira, eu vou escolher um ponto aqui e marcar a saída com O. Aí eu vou arrastar aqui para a timeline, na faixa músicas. Caso ela tenha ficado menor que o vídeo total, eu posso vir aqui no cantinho e aumentar. Caso o seu tenha ficado maior, você pode fazer o mesmo procedimento e aparar um pedaço. A gente aprendeu isso lá na aula 2. Se você perdeu, eu vou colocar aqui um card para você encontrar a aula mais facilmente. Então vamos colocar para tocar. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pronto, a gente já tem uma leitura com uma música de fundo. Mas a música está com volume um pouco alto. Isso pode atrapalhar a gente entender a leitura. Mas a gente pode deixar o volume da música mais baixo. Tem várias formas de fazer isso. Uma delas é alterando o volume de um clipe individualmente. Para isso a gente vai aqui no clipe da música. Você vai perceber que no clipe de áudio tem essa linha branca aqui.
Isso é um controle de volume. Então, se você clicar e arrastar para cima, você vai estar aumentando o volume. Se você clicar e arrastar para baixo, você vai estar diminuindo o volume. Deitar me fazem. Outra maneira é assim. Com o clipe selecionado, você vai lá em cima nessa guia Inspector. Lá nós temos as propriedades de volume, entre outras coisas. Vamos deixar o volume, por exemplo, em menos 14. Em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. A gente também pode ajustar o pan, que é o balanço, ou seja, se eu quero mais volume para o canal da direita ou da esquerda. Em Clip Pitch a gente pode mudar, por exemplo, a tonalidade do áudio. Eu vou dar um exemplo aqui com o áudio da minha voz. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É claro que eu não vou deixar assim, né? Então eu posso clicar nesse controle aqui, ó, que ele volta ao normal. Mais para baixo você também pode habilitar o equalizador, caso você queira fazer algum ajuste aqui nos graves, nos médios, nos agudos. Você pode ficar à vontade caso queira mudar alguma coisa aqui. Agora que a gente já sabe trabalhar com mais de uma faixa de áudio, vamos trabalhar também com outras faixas de vídeo. Eu já tenho uma faixa de vídeo a mais criada aqui. Se você não criou, botão direito, Add Track. A gente vai renomear essa faixa para cobertura. Nessa faixa a gente vai inserir os nossos vídeos de cobertura. E o que é isso? Vídeos de cobertura são vídeos auxiliares que a gente pode usar para ilustrar melhor uma fala nossa. Como por exemplo, quando eu falo ovelha, aparece uma ovelha. Quando eu falo carro, aparece um carro. E quando eu falo PlayStation, aparece... Eu ouvi PlayStation. Depois eu falo com você, tartaruga. Vamos voltar para a aula. Então a proposta é a seguinte. Enquanto eu estou lendo o Salmo 23, a gente vai colocar vídeos das ovelhas e do pastor como vídeo de cobertura. Então vamos lá. Eu vou lá no meu Media Pool, na aba em vídeo de cobertura. E vou escolher um trecho aqui desse vídeo do pastor. Aí vou inserir a minha marcação de entrada. E um pouco mais para frente, a minha marcação de saída. Vou escolher em qual momento eu quero inserir aquele clipe. 23. O censo. Então a gente vai trazer para a timeline, arrastando, por exemplo. Agora vamos tocar. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí então vocês vão perceber que a faixa que está acima é aquela que vai aparecer. E se eu quiser usar as ferramentas de inserção igual a gente aprendeu na aula passada? Nesse caso é bom lembrar o efeito que cada uma delas causa. Vamos pegar então outro vídeo de cobertura. Vou escolher, por exemplo, as ovelhas descansando aqui na grama. Insiro a marcação de entrada e a marcação de saída. Vou posicionar o cursor vermelho no ponto que eu quero. E vamos ver o que acontece se eu usar a função Insert nesse ponto, por exemplo. Ele dividiu o nosso clipe em duas partes e empurrou os outros clipes para frente. E outra coisa, ele fez isso na track principal e a gente quer ele aqui, ó, na track de cobertura. Então vou dar Ctrl Z para desfazer isso. Primeiro, como que eu faço para ele vir aqui para a faixa cobertura? Primeiro eu tenho que marcar qual faixa eu quero escolher. Para isso eu preciso marcar o número da faixa. Então vamos tentar de novo. Você vai perceber que agora ele foi para o lugar certo. Mas como a gente usou o Insert, ele continua dividindo os clipes e não é isso que nós queremos. Nesse caso então a gente tem que usar a ferramenta Overwrite. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. A gente podia também dar um Overwrite diretamente na face de baixo? Pode sim, mas só faça isso se você tiver certeza do que você quer fazer. Eu prefiro deixar as faixas separadas, porque daí fica mais fácil de eu refinar depois. Mas toma cuidado também quando for usar o Overwrite com um vídeo que tem áudio junto. Por exemplo, eu vou escolher um vídeo que tem áudio junto. Você consegue identificar quando ele tem esse símbolo de música aqui do ladinho. Aí imagina que a gente marcou a faixa de vídeo certa. Só que na faixa de áudio, por exemplo, a gente pode ter deixado por engano marcada a faixa da minha voz. Agora eu vou marcar a minha entrada e a minha saída e vou dar um Overwrite. Agora vê só o estrago. Refrigera minha alma. Amor do seu nome. Ele passou por cima da minha fala e não é isso que eu quero. Então toma bastante cuidado. Vou dar Ctrl Z aqui. Mas a gente tem aqui do lado um botão que vai ajudar a gente nessa situação. Esse botão no formato de cadeado bloqueia todos os clipes que estão naquela faixa. Então eu vou bloquear aqui, por exemplo, o nosso áudio do microfone. Pode conferir que aqui está marcada ainda essa faixa e vou dar um Overwrite agora. Dessa maneira ele não afetou essa faixa de áudio, mesmo ela estando marcada. Minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ah, se eu bloquear uma faixa, eu não posso também mover os clipes daquela faixa. Isso pode ser útil em outro caso também.
Imagina que eu quero colocar um clipe antes da minha fala. Então eu vou escolher um clipe e eu vou precisar usar o insert para que os outros clipes sejam empurrados para frente. Vou escolher aqui um outro clipe. Marcação in, marcação alt. E vou dar um insert. Funcionou, mas nesse caso a música também foi para frente. E eu queria que ela continuasse no mesmo lugar. Então o que eu posso fazer? Eu posso bloquear a faixa da música. Daí dar um insert. Pronto, eu empurrei só os clipes que eu queria para frente e a música continuou no mesmo lugar. Salmo 23. Gente, aproveitando que a gente colocou esse clipe aqui, eu vou ensinar uma ferramenta que pode ajudar muito. Imagina que a gente inseriu o clipe ali no início, mas aí a gente percebe que ele ficou muito pequeno, ou até muito grande. No caso dele ficar grande, tudo bem, é só cortar e apagar o excesso. Mas e no caso dele ficar menor e eu quiser aumentar? Com a ferramenta de seleção normal, se eu vir nessa posição, clicar e arrastar, eu consigo aumentar ele, só que ele vai cobrindo o outro clipe. Mas na verdade o que eu queria é empurrar o resto para frente. Aí vai entrar essa ferramenta, Trim Edit Mode. O atalho para ele é a letra T. Com ela habilitada, basta eu vir aqui na extremidade do clipe. Não pode ser entre dois clipes, tem que ser na extremidade de apenas um. Clicar, segurar e arrastar. Pronto, aumentei o clipe e ainda empurrei as faixas para frente. Outra coisa que dá para fazer com essa ferramenta é mover o conteúdo daquele clipe dentro daquele mesmo espaço. Como assim? Imagina que o clipe está no lugar certo e do tamanho certo, mas não era aquela parte do vídeo que você queria. Vou vir nesse clipe aqui, dar um zoom e vou posicionar o mouse nessa altura do clipe aqui, ó, onde aparecem as miniaturas. O cursor do mouse tem que estar com esse símbolo, 2 colchetes e 2 setinhas dentro. Então é só clicar e arrastar para a esquerda ou para a direita. A tela de visualização vai se dividir em 4 partes. A primeira é o primeiro quadro do clipe naquele espaço. A segunda é o último quadro do clipe naquele espaço. A terceira é o que tem antes daquele clipe. E a quarta é o que tem depois daquele clipe. A gente também tem esse botãozinho no formato de filme. Ele habilita ou desabilita os clipes naquela faixa. Então, se eu desabilitar aqui a faixa de cobertura, vai aparecer apenas o vídeo onde eu apareço. Faz em verdes pastos. Isso vai ajudar bastante a gente, principalmente quando a gente estiver trabalhando com muitas camadas. Aí pode ser que em determinado momento a gente precise dar mais atenção para uma faixa específica. Aí as demais a gente pode desabilitar. A gente tem mais um botão aqui no meio, ó, depois do cadeado. Vocês lembram que na aula passada eu ensinei para vocês um atalho para fazer cortes, que é o Ctrl B. Vocês lembram que se eu posicionar o meu cursor vermelho numa área específica ali e não deixar nada selecionado e dar um Ctrl B, ele vai cortar todas as faixas naquele momento. Mas se eu deixar algum daqueles botões desabilitados e dar o Ctrl B, o meu corte não vai afetar aquelas faixas. Ah, existe também uma maneira de desabilitar os clipes individualmente. Nesse caso, basta selecionar um clipe e apertar a tecla D. Para reabilitar é só apertar o D de novo. Sabendo disso, a gente pode inserir em outros clipes e outras faixas. Mas antes eu quero mostrar para vocês como alterar algumas propriedades dos clipes. Para isso eu seleciono um clipe e deixo o cursor aqui em cima dele. Daí então eu vou aqui em cima no Inspector. Tem várias coisas aqui que a gente pode mudar, mas eu não vou mostrar tudo para ela não ficar muito comprida. Mas por exemplo aqui em Composite, a gente pode mudar por exemplo aqui a opacidade e deixar o nosso clipe mais transparente. Já na aba Transform a gente pode mudar o zoom, aproximando ou afastando mais o nosso clipe. Por exemplo, se eu diminuir bastante o zoom, eu posso fazer o que a gente chama de Picture in Picture. O que é isso? É um videozinho flutuando sobre o outro. Se for essa ideia, a gente pode posicionar ele em outra área da tela. Para isso a gente vai aqui em Position e vai mudar os valores de X e Y. X para mudar horizontalmente e Y para mudar verticalmente. Vamos ver como ficou. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No meu caso eu quero que ele pegue a tela inteira mesmo, então eu vou desfazer aqui. E a única coisa que eu quero mudar é um pouco do zoom, porque esse clipe tem a proporção um pouco diferente. Então aparecem essas barras aqui em cima e aqui embaixo. Então eu vou aumentar um pouquinho o zoom até essa barra desaparecer. Mas você pode deixar os seus clipes da maneira que você achar mais legal, fica à vontade. Você pode utilizar a sua criatividade. Inclusive eu sugiro que você teste todas essas ferramentas aqui para ver o que cada uma delas fazem. Ah pessoal, você também pode visualizar como está ficando a sua montagem em tela inteira. Para isso basta utilizar o atalho Ctrl F. Aí você pode usar os controles aqui para reprodução. O Senhor é o meu pastor,
nada me faltará. Ou se preferir, pode usar os atalhos do teclado também, como a gente já aprendeu. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansa. Para voltar, é só apertar Ctrl F de novo. Agora vamos criar mais uma camada de vídeo. Botão direito, Add Track. Essa faixa a gente vai chamar de textos. Daí a gente vai inserir um título aqui no começo do nosso vídeo. Para isso a gente vai aqui na aba Effects Library, ou Biblioteca de Efeitos. E você vai procurar aqui a guia Titles. Tem vários tipos de texto aqui, ó. As opções que tem um T na frente são textos normais. E esses outros que tem um raio são textos com efeitos. Só que eles são muito pesados, então eu não vou usar eles aqui. Mas eu vou deixar um exemplo aqui para vocês verem um deles. Você pode testar aí na sua casa. No nosso projeto eu vou usar o texto simples, que é esse aqui, ó, Text. Para isso basta clicar, segurar e arrastar para o lugar onde eu quero. Aí então vou selecionar ele e ir lá em Inspector. Aqui eu posso estar formatando o meu texto. Aqui você vai ter duas guias, o text e o vídeo. A primeira, onde você edita o conteúdo do texto, é a formatação. E a guia vídeo, como nos clipes normais, você pode dar zoom, regular a opacidade e outras coisas mais. Mas a gente vai para a guia text. Aí aqui nessa caixinha a gente pode alterar o texto. Vou mudar, por exemplo, para Salmo 23. Eu vou escolher, por exemplo, uma fonte diferente aqui. Dá para mudar também a cor, tamanho e um monte de coisa de formatação. Você fica à vontade para escolher o que você quiser. O meu tá bom assim. Você pode estar ajustando aqui a duração do seu texto também. Agora vamos colocar mais uma faixa. Add Track. Essa faixa vai ser para imagens. A gente vai lá no nosso Media Pool. Na pasta Imagens tem essa figura aqui das redes sociais. E eu vou arrastar para colocar aqui no comecinho da minha fala. Vou diminuir um pouco. Ele está muito grande, então eu clico nele, vou lá em Inspector e deixo menorzinho. E vou deixar no cantinho de cima também. Vou aproveitar e colocar também um texto ali embaixo. Vou aqui em Effects Library, pegar o textinho e inserir bem embaixo dele. Aí aqui você coloca as suas redes sociais. E muda de lugar também. Vamos ver como ficou. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos colocar também os efeitos sonoros no nosso vídeo. Para isso vamos lá na parte das faixas de áudio. Botão direito. Add Track. Pode ser estéreo. Vamos mudar aqui o nome para efeitos sonoros. Aí vamos lá no nosso Media Pool. Tem uma pastinha lá, efeitos sonoros. Eu renomeei o arquivo que estava lá para Ovelhas na Fazenda. Dá 2 cliques. Agora a gente vai procurar aqui um momento em que as ovelhas estão fazendo barulho. Bem aqui, ó. Vou colocar a entrada. E a saída depois que elas param. Aí eu vou procurar um lugar aqui onde eu quero encaixar essa parte. Por exemplo, aqui onde aparecem elas correndo. E vou arrastar o áudio lá para baixo. O Senhor é o meu pastor, nada... Esse áudio é um pouco baixo, então se você preferir, você pode aumentar um pouquinho aqui o volume. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Para concluir a nossa aula de hoje, a gente vai inserir umas transições aos nossos clipes. O que é isso? São animações usadas entre um corte e o outro. O nosso projeto atual utiliza cortes secos, ou seja, ele simplesmente muda de um take para o outro. Esse é o tipo de corte mais utilizado e não tem problema nenhum a gente deixar desse jeito, pelo contrário. Mas em algumas situações é até interessante usar essas transições. Vou desabilitar por enquanto as faixas de texto e de imagens para ficar um pouco mais leve. Vamos usar, por exemplo, uma transição entre o primeiro take, que é o da visão aérea das ovelhinhas, e do início da minha leitura. Para isso a gente vai lá em Effects Library, na opção Video Transitions. Tem um monte aqui para você escolher. A mais comum é essa aqui, ó, Cross Solve. Eu vou dar um zoom aqui. Vou arrastar esse clipe aqui para baixo para deixar eles juntinhos aqui para te mostrar uma coisa. Para usar uma transição, basta arrastar ela até uma extremidade do clipe, no final, ou no começo, ou entre 2 clipes, que é o que eu quero. Mas eu só consigo colocar uma transição entre 2 clipes se depois do primeiro clipe tiver uma sobra. E também se tiver uma sobra antes do segundo clipe. Aqui nesse caso os dois têm, ó.
Se você vir na borda dessa transição, você pode expandir o tempo dessa transição ou diminuir. As transições necessitam ser pré-processadas ou pré-renderizadas, para que a gente possa visualizar de maneira mais fluida. No início do nosso projeto a gente configurou para que isso ocorra automaticamente, mas para isso funcionar a gente precisa ir lá no menu Playback, em Render Cache, e deixar habilitada a opção User. Você vai perceber que lá na régua vai aparecer uma linha vermelha que aos poucos vai ficando azul. Quando ela está vermelha é porque aquele espaço ainda não foi pré-renderizado, e azul quer dizer que ele já foi pré-renderizado. Então vamos ver como ficou. Salmo 23. Essa transição faz uma mesclagem gradual. Enquanto o primeiro clipe some, o segundo clipe aparece. A gente pode também alterar as propriedades da transição clicando nela e indo no Inspector. Aí você tem a duração, o alinhamento e pode até mudar o tipo da transição. Mudei ali para Star, vou esperar ele renderizar aqui até ficar azul. Testar. Então vocês podem testar essas opções à vontade. Eu vou colocar algumas transições em alguns lugares específicos. Por exemplo, aqui no comecinho. Aqui já tinha. E eu gosto de colocar no final também. A gente também pode colocar transições no áudio. Para isso basta ir em Effects Library, Audio Transitions. Você vai ver que tem bem menos opções aqui. Eu gosto, por exemplo, de colocar no final dos vídeos para a música ir abaixando aos poucos. Dias. Ou então também eu posso fazer um corte nesse momento aqui da música onde não tem fala. Aí eu vou aumentar o volume. Aí para não ter uma mudança brusca desse volume para esse, eu vou colocar uma transição de áudio. Bem aqui no meio. Vamos ver como ficou? Salmo 23. O Senhor... Tem outras maneiras de fazer isso também, tá, gente? Isso é apenas uma delas. Gente, essa aula também ficou bem grande, mas eu tenho certeza que se vocês treinarem e dominarem essas ferramentas, logo vocês vão estar criando vídeos incríveis. A aula vai terminar por aqui, mas aí vai um exercício. Vai lá na Media Pool, na Bin Timeline e cria uma timeline nova. Coloca o nome de exercício 2, vídeos de cobertura, e dá um Create. Então você vai refazer tudo que a gente fez nessa aula. Só que agora você vai usar a leitura inteira do Salmo 23. Daí você vai colocar vários vídeos de cobertura, vai colocar texto, vai colocar imagens, do jeito que você quiser. Eu vou deixar aqui só uma sugestão do que pode ser feito, mas você pode e deve soltar a sua criatividade. Então, ó, bora fazer o exercício e até a próxima aula. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É isso aí, pessoal. E aí, estão aprendendo bastante coisa? Estão achando as aulas legais? Estão conseguindo fazer os exercícios? Comenta aí pra mim pra eu ficar sabendo de tudo. Se precisar, assiste de novo as aulas, refaz os exercícios, só não pode deixar de aprender, hein? Cada um tem o seu tempo. Então a gente se vê na próxima aula. Fiquem com Deus e até lá!